Graça e paz, amém, amados? Eita, isso foi ontem. Graça e paz, amém? Aleluia! Você está animado? Amém! Você pode vir mais para frente, os que estão aí atrás, se você quiser. Vamos deixar essas cadeiras de trás para quem for chegando, amém? O pessoal ficar aí mais à vontade. Bem animado, com expectativa mesmo. Eu sei que o dia hoje foi quente, foi cansativo, mas sabe, amados, pode terminar de uma forma excelente, porque Deus quer comunicar coisas ao nosso coração. Então não vamos deixar o cansaço, nem esse calor momentâneo tirar aquilo, nem nos impedir de receber por completo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Levanta suas mãos, começa a agradecer ao Senhor por estar aqui. Sei que você chegou nesse ambiente com expectativas, não só de receber, mas de dar também algo ao Senhor. O seu culto, a sua adoração, a sua entrega. Não vamos deixar nada roubar, nenhuma circunstância, nenhum pensamento, nada roubar aquilo que Deus tem para nós essa noite. Deus tem grandes coisas para nós, amados. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu Espírito que nos assiste. Obrigada pela Tua unção, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu refrigério, pela Tua paz, pela alegria, pelo descanso. Obrigada, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Para nos alegrarmos na Tua presença, para estarmos juntos, Senhor, recebendo, Senhor, algo, uma porção, Pai, de Ti. Oh, obrigada, Senhor, porque você habita no meio dos louvores. Obrigada porque você recebe o nosso louvor, a nossa celebração, a nossa adoração, o nosso levantar de mãos. Ah, Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei dos Reis. Oh, aleluia, aleluia. Amém, amados. Aleluia, Deus tem coisas para fazer nessa noite, amados. Se entrega, amém? Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Você é livre nessa tarde, nessa noite, amém? Para celebrar ao Senhor, aleluia. Vamos declarar juntos. Esse é o dia. Esse é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de
Obrigada, Senhor, porque esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento, Pai, essa é a oportunidade, Senhor, que o Senhor preparou para nós essa noite. Aleluia, aleluia. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível. No início, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em Ti, declara isso, amado. Creio em Ti, Jesus. 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 Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós cremos no Deus poderoso. Nós cremos no Deus que está vivo, Ele não está morto. Aleluia. E porque Ele vive, nós viveremos. Oh, e nada nos falta. Nada nos falta. Aleluia. Você crê nisso, amado? Nada te falta, nada nos falta. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso,
Suficiente, El Shaddai, Ele é a sua fonte, Ele é a plenitude, é tudo o que você precisa. Oh, Ele é o seu Deus, seu pastor, nada te falta. El Shaddai, levanta suas mãos, adora Ele, exalta Ele. Oh, obrigada, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, nosso El Shaddai. Aleluia. Tu és muito bom, Senhor. Oh, El Shaddai. Declarar, irmãos. Continua declarando. Continua declarando, irmãos. O Senhor quer dispensar hoje para ti e para mim. Sabe, irmãos, a gente sempre precisa estar ligado com Ele. Mantenha o seu olho fechado, amém? Não deixe a sua mente se dispersar. Seu querer, Pai, pelo seu efetuar sobre nossas vidas, Pai. Te amamos, Senhor. Tem sido sempre tão bom pra mim. O Senhor sempre tem sido bom pra nós, Pai. Tem sido sempre tão bom pra mim. Como é bom, Pai, trazer isso à nossa memória, Pai. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Amém.
Podem se assentar, irmãos. O Senhor tem sido sempre muito bom para nós. Sempre. Sempre. Amém? É interessante, né, como o Salmos está recheado daquela declaração, bem-aventurado, né? Davi sempre nos traz essa lembrança, olha, bem-aventurado. No Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Sabe, irmãos, é certo que Jesus se entregou por nós, né? E um dia dissemos sim para Ele, e hoje fazemos parte dessa família, né? Mas sabe, se a gente não trouxer esse entendimento, essa lembrança de que o Senhor tem sido bom para nós, né? A gente acaba se esquecendo. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, né? Coisas vão acontecendo no dia a dia e se a gente não tomar cuidado, a gente nem deseja feliz aniversário para a esposa, né, Diego? Sabe, irmãos, é assim, a gente vai correndo no dia a dia, né? Coisas do dia a dia mesmo, né? Não é nem nada que é ilícito, não é nem nada que fere o Senhor, não, mas são as coisas do dia a dia mesmo, né? Em Salmo 128, né, o salmista diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Quantos aqui são bem-aventurados? Amém. Nós somos bem-aventurados, amém? Por quê? Porque decidimos andar nos caminhos do Senhor. Porque Ele tem sido bom para nós. Não é verdade? Porque Ele nos ama, né? Ele se entregou por nós. Amém, irmãos? E na continuidade desse versículo diz assim, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, o temor aqui é no sentido de se entregar a Ele, de decidir ter as suas leis implantadas no nosso coração, né? Amar Ele, reconhecer Ele, não ter medo dEle, mas sabe, passar a trazer esse sentimento que Ele tem dentro dEle para dentro de nós também, né? Ou seja, aquele que teme ao Senhor é aquele que também odeia, abomina aquilo que o Senhor também não aceita. Não é por quê? Porque se entrega de tal maneira que faz com que a tua lei, os teus mandamentos, os teus princípios governe a minha vida, governe o meu dia a dia. Amém? E esse é o resultado de um homem, de uma mulher bem-aventurada que anda nos caminhos do Senhor. Que anda nos caminhos do Senhor. Tudo que ele faz irá bem. Sabe, é uma pessoa que não preocupa. É uma pessoa que não preocupa com esse momento dos dízimos e ofertas. Enquanto algumas pessoas pensam, está tirando daquilo que eu tenho para poder colocar sobre a vida de outro. Não, mas é por amor, sabe, por entrega, porque o Senhor tem sido bom para nós. Amém? Ele tem cuidado de nós a cada dia, né? E quando dizimamos, quando ofertamos, irmãos, é uma maneira da qual a gente pode expressar esse amor, essa honra, essa gratidão que temos por Ele. Amém? Sabe, irmãos, é sempre com esse intuito que devemos entregar dízimos e ofertas. Sabe? Mantendo essa alegria no coração, porque o Senhor tem sido bom para nós. Ele é fiel. Rapaz, e porque Ele é fiel, eu também sou fiel com Ele. Amém? E a cada resposta de fidelidade que eu dou para com Ele, Ele deposita mais sobre minha vida. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Temos alguns visitantes hoje aqui. Você que congrega em outra igreja, né? O correto, você entregar o seu dízimo
na sua igreja local, onde você é bem alimentado, amém? A oferta você sim tem disponibilidade, né, para poder entregar em qualquer local, amém? Então temos esse momento agora para a gente poder estar honrando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, amém? Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, você é daqui dessa casa, né, eu te convido a estar depositando aqui na salva, amém? Com esse entendimento, com essa gratidão no seu coração, irmãos, porque Ele tem sido muito bom para nós, amém? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Amém, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, do qual podemos honrar a Ti, Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. Pai, reconhecer, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele, Pai, que dá semente para que possamos semear. O Senhor é aquele que nos dá pão para o nosso alimento, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que é capaz de fazer abundantemente mais, Pai, sobre nossas vidas, Pai, é aquele que também multiplica a nossa sementeira, Pai. Te amamos, Pai, receba como ações de graça, Senhor Deus, Pai, e que esses valores, Pai, sejam sempre muito bem empregues, Pai, para que o Teu Evangelho cresça, Pai, e traga luz para a cidade de Londrina, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos hoje no nosso culto de quinta-feira, né? Hoje vai ser um culto muito bom, amém? Temos a presença de um ministro ilustre, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele, tá bom? Mas antes de apresentar ele, a Rayane está aí? Está lá dentro, né? Tá bom, no final então a gente ora, ela fez aniversário hoje, amém? E a gente gostaria também de estar conhecendo os convidados hoje, né? Os visitantes, você que veio a primeira vez nessa igreja, gostaria que você ficasse de pé. Amém. Amém? O que a igreja vai dizer para elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, receba. Amém? Não saia daqui sem pegar aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém? Então, Tarcísio, eu gostaria de lhe apresentar, né? Tarcísio Farias é um amigo de longas datas minha, né? Bem no meu início mesmo, né? A gente deu um pouquinho de trabalho na igreja de Uberlândia. Hoje ele está como um professor do Rema, né? Um ministro poderoso, amém? Um profeta operante, né? Que eu tive a oportunidade de conviver com ele, né? Um grande amigo meu também, amém? E hoje ele está aqui para poder nos abençoar com um momento maravilhoso em Deus, amém, irmãos? Com uma palavra poderosa que é capaz de mudar cursos na nossa vida, mudar cursos para melhor, amém? Então não deixa de receber aquilo que ele tem hoje para poder dispensar sobre nossas vidas, amém, irmãos? Então, Tarcísio. Amém. Obrigado, gente. Depois a gente volta. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Você está bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas como o PC falou, meu nome é Tarcísio. Eu sou um dos pastores auxiliar do Verbo da Vida lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você sabe onde fica Juiz de Fora? Amém. Quem conhece Juiz de Fora? Fala o sinal com a mão. Mas pelo meu sotaque você vai perceber que eu não sou juiz forano, que eu não sou mineiro, né? O PC tem sotaque de mineiro. Pastor Paulo César. Quando eu conheci o PC, a gente congregávamos juntos na Igreja Verbo da Vida, lá em Uberlândia. Servimos lá há um tempo ao pastor Flávio Monteiro, depois ao pastor Ranilson. E, aprove a Deus, fui para Campina Grande, passei um tempo lá, depois fui para Juiz de Fora. E hoje a gente está lá servindo ao pastor Adilson, naquela igreja e dando aula no Rema, né? Já fazem 7 anos
que eu estou na itinerância no Rema. Na verdade, nos últimos 2 anos eu diminuí a frequência devido a ter casado, né? Depois que você casa, você diminui, você tem que ficar em casa. Graças a Deus, eu casei. Oh, glória. Se você está solteiro ainda, tem chance. Se você olha para mim e diz, se ele casou, para você tem chance ainda. Casei com uma mulher linda, maravilhosa. Depois você pode me seguir lá na rede social, você vai ver que Deus foi bom. Foi oração, favor, jejum, joelho no chão, oferta de sacrifício, vai de tudo, meu irmão. Fez holocausto ao Senhor, a gente queimou cordeiro, subiu incenso, tudo que era jeito para poder. Tô brincando. Mas foi verdade. Mas para mim é uma honra grandiosa poder estar aqui com vocês na igreja do pastor Paulo César, da Josélia. Que privilégio. Quando ele fez o convite, prontamente tive que atender, porque para mim é um privilégio poder compartilhar de um tempo transitório de vocês para uma fase de crescimento ainda maior. Amém? Então quero semear na igreja de vocês coisas que eu creio que vocês vão poder levar para a posteridade da igreja de vocês. Afinal de contas, se você está aqui, você faz parte dessa igreja, se prepare, porque você é aquele que vai trilhar o caminho junto com o pastor dessa igreja para o sucesso que Deus tem para a Igreja Verbo da Vida nessa cidade. Amém? Se prepara para você viver coisas grandiosas em Deus. Eu creio nisso. Eu posso dizer isso para você. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu vou orar, porque tem gente que pensa assim, mas não vai orar não? A gente vai orar. E eu passei por essas experiências, né, na abertura de uma igreja. Quando eu cheguei em Uberlândia, a igreja já existia em Uberlândia, mas ainda era uma igreja bem embrionária, e nós participamos lá da expansão dela, e Juiz de Fora a gente abriu a igreja, né, literalmente do negativo, né, porque a gente chegou lá, não estava no zero, já estava voltando para trás do zero um pouco. Então a gente só tinha lá, acredito que algumas pessoas devem conhecer a Laura Sogueles, ela estava conosco lá no início, né, da obra, fazia parte conosco lá, ela que fazia o louvor lá da igreja, era eu, ela e um outro menino tocando violão, e o culto era isso aí. É isso, meu amigo, você pregar só você tá, ela fazia o louvor, o menino tocava o violão e ela cantava e eu lá. Eu corria na igreja, eu sapateava, deitava no chão, oh, glória a Deus. Eu pedia para eles colocar a mão, para poder ter alguém colocando a mão para eu cair. Era doideira, meu amigo, você pensa, aí as pessoas olham lá hoje o sucesso que tem acontecido, congregações que nós temos aberto. Mas tiveram pessoas que estiveram junto como vocês estão nesse tempo. E a fase de sucesso de vocês vai chegar. Amém? Vamos orar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Obrigado, Pai, pela unção do teu Espírito presente nas nossas vidas, nesse dia, de forma grandiosa, Pai, uma noite onde seremos encharcados pelo Senhor e pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. Queria que você pudesse abrir comigo sua Bíblia primeiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, esse copo aqui é o meu? Esse aqui? Beleza. Minha esposa Thaís, acabei de receber uma mensagem, ela mandou um abraço para vocês. Então, está transmitido o abraço, depois ela vai assistir, vai ver isso aí. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que coisa interessante, irmãos, para aqui rapidinho. Quando você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, quando você vai lá para o capítulo 1 dessa primeira carta de Paulo, Paulo vira para a igreja de Coríntios e diz que a respeito dos dons, eles não tinham falta em nada. Paulo começa a carta de Coríntios, o capítulo 1 da carta de Coríntios, ele começa falando que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom naquela igreja. E agora no capítulo 12, ele fala que acerca dos dons espirituais, ele deseja que eles não fossem ignorantes. Vê que coisa interessante, diz, ó, não falta nenhum dom, mas acerca dos dons vocês são ignorantes. Estou falando eles, não vocês, tá? Paulo diz isso, olha, mas a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Tá, então o que é que Paulo está falando?
A gente precisa entender, irmãos, que o dom em manifestação e a maturidade no dom são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa saber e ter o dom na vida dela em operação. Outra coisa é ele ser um crente maduro e saber o que é que aquele dom está disponível para ser feito. O porquê que aquele dom existe, para que aquele dom serve, qual é a função do dom espiritual. Minha esposa, ela dá aula no Rema de uma matéria chamada Manifestações do Espírito, e ela fala uma coisa que eu gosto muito quando ela fala sobre esse assunto. Ela diz assim: olha, os dons espirituais, eles só se manifestam para um fim proveitoso. E o fim não busca, a Bíblia diz que o amor, ele não busca o quê? Os seus próprios interesses. Se o dom, se a fé, ela opera pelo amor, e o amor não busca os seus próprios interesses, eu posso fazer uma ligação e dizer que os dons em operação não servem para o nosso próprio interesse. Aí quando você vai ler a carta da igreja de Coríntios, você vai ver que eles eram imaturos. Neles haviam divisões. O que é que Paulo quer falar sobre a ignorância ou a falta de maturidade? Porque ignorância, irmãos, diferente do que muitas pessoas pensam, por exemplo, se eu sou muito grosseiro com alguém, ou se alguém é grosseiro comigo, as pessoas costumam dizer assim: nossa, que pessoa ignorante. Mas ignorante, o significado dela não significa só resposta com aspereza ou uma pessoa grosseira. Ignorância é alguém que não tem. Por exemplo, eu vou te dar aqui uma situação. Eu, Tarcísio, não conheço nada de medicina, da área de medicina do médico. Por mais que eu tenha uma empresa na área de saúde, eu trabalho na parte empresarial disso, eu não trabalho no tratamento de uma pessoa com enfermidade. Eu não sou um médico, eu não sou formado na área de medicina. Então, por exemplo, eu sou ignorante acerca de um tratamento médico numa área, por exemplo, do câncer. Eu não tenho nem ideia de para onde vai. Eu, Tarcísio, não conheço, sou ignorante a total respeito no que se diz a área de criação de um site. Eu sou ignorante nisso. Então a ignorância que Paulo fala aqui é a falta de conhecimento que eles tinham sobre a operação dos dons. E quando você vai ver, a igreja de Coríntios era uma igreja que buscava os seus próprios interesses. Então a operação do dom, irmãos, ele nunca vai visar, Deus nunca vai fazer com que você opere num dom, com que você opere na manifestação de um poder, visando algo que você se interessa com aquilo. Ou seja, qual a fama que eu ganho. Deixa eu dizer uma coisa, eu costumo falar sobre isso, eu digo que a unção, ela tem o poder de colocar você em lugares de destaque. E isso é verdade. Porque se você é uma pessoa que começa, por exemplo, você começa a orar muito por cura, e inúmeras pessoas começam a ser curadas, e os testemunhos começam a ser dados, seu nome começa a ser percorrido e citado nos ciclos do meio cristão, as igrejas do Brasil começam a conhecer seus vídeos, você orando e um aleijado levantando, um cego passando a enxergar, começa a rodar nas redes sociais, você fica famoso. É verdade ou não é? Mas quem é que está operando? É a unção, é o poder de Deus naquele momento. Então a unção, ela tem essa capacidade de pegar você e promover você a lugares de destaque. Correto? Mas existe algo que faz com que você tenha a capacidade de permanecer com os holofotes focados em você e você não receba aquilo como glória própria. Que é o quê? Caráter. A unção pode te promover a esses lugares de destaque, mas só o caráter vai fazer com que você permaneça lá. Quantas pessoas você já viu, irmãos, surgirem no meio cristão, não vou usar essa expressão, no meio gospel, de terem uma aparição meteórica, uma ascensão meteórica dentro do cristianismo. Rapaz, o cara surge do nada, você do dia para a noite, ele é um astro estourado no meio cristão, está pregando em tudo que é lugar, está cantando em tudo que é show, está gravando CD, DVD, e de repente ele, puf, desaparece. Ninguém escuta mais falar, ninguém sabe mais o que é que aconteceu, ninguém sabe mais se está vivo, se está morto. Alguém já viu algo parecido desse tipo? Então é exatamente isso, a unção, o dom de Deus, a capacitação divina, o poder sobrenatural, promove as pessoas.
Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que no culto de hoje, no final do culto, todo mundo que está aqui, que tem algum problema de enfermidade, eu oro pela pessoa e todo mundo é curado. No domingo você vai vir e vai trazer outra pessoa ou não vai? Com certeza, meu amigo. É verdade, irmãos. Mas só que se a pessoa não tem um caráter, os holofotes, assim como essas luzes aqui, começam a ser apontados para você, você se coloca em um patamar de destaque. Se você não tiver essa consciência do caráter bem aprovado, você começa a entrar na mesma velocidade que você cresceu. Quando a unção desaparece, você entra num declínio. Porque era a unção que te sustentava lá em cima, mas há o caráter que sustenta a unção. Se você não tem um sustento para essa unção vai embora. E assim, quando a unção foi embora, se era ela que te sustentava, você entra nesse declínio. Então é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Então eu quero transmitir nessa noite para vocês essa verdade, irmãos, porque eu creio que uma igreja, no início dela, é necessário uma operação evidente muito grande. O pastor Bud, fundador do nosso ministério, quando ele chegou no Brasil, existia dons em operação de forma grandiosa na vida dele, porque Deus queria estabelecer algo naquela cidade, em Campina Grande, e depois queria fazer com que dali partisse algo para o Brasil inteiro, até que chegou aqui em Londrina. Mas eu acredito que para essa expansão da igreja de Londrina aqui, é necessário há operações de dons. Mas não é necessário os dons sem sustentação. Porque os dons sem sustentação vai fazer vocês serem conhecidos. Mas se não houver sustentação na mesma velocidade que se foi conhecido, a igreja entra num declínio. Eu conheço inúmeras igrejas, irmãos, que cresceram de forma avassaladora. E a igreja tinha 2 mil, 3 mil membros. E hoje está a igreja aí capengando para ficar com as portas abertas. Porque eu vou te falar, uma igreja que tinha 2 mil pessoas, a estrutura que ele constrói, se tiver 300 hoje, meu filho, 300 parece muita para quem está na realidade, quem está começando. Mas para quem já teve 2 mil, 300 é ninguém. Você não consegue sustentar a estrutura. E é exatamente isso que acontece muitas vezes. Por quê? Porque existiam dons em operação. Sabe, irmão, vou te falar uma coisa. Se você chega aqui e vem com o objetivo de buscar algo, quem vai compartilhar com você algo não é quem está pregando, mas é Deus que está operando. Então a unção que está sobre minha vida, ela tem o poder de afetar vocês, mas só o meu caráter tem o poder de me afetar. A unção que opera na minha vida para curar alguém, ela não tem a capacidade de me curar, de me sustentar. O que me sustenta é o meu caráter. E caráter, meu irmão, é o que você é. Quando ninguém está te dando ibope. Sabe, o PC e a Josélia, eles conhecem o meu começo no ministério. Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar, acreditava em mim meu pai, eu, meu pastor e minha mãe. E Deus, né, que me deu a oportunidade. Quando eu terminei de pregar, eu acho que só Deus. Porque ele conseguia ver o futuro, aí ele disse que ia dar em alguma coisa, mas nem eu acreditava mais em mim. Quando eu falei para minha mãe, eu era coordenador de operações na Votorantim, que você conhece, não sei se você conhece a empresa Votorantim, eu era coordenador de operações na Votorantim. Quando eu falei para ela que eu ia abrir mão do emprego, ia fazer a escola de ministro, ia me mudar e fazer a escola de ministro em Belo Horizonte. Minha mãe disse, meu filho, larga esse negócio de mão, desiste disso, isso não dá certo não. Ela olhava para o emprego que eu tinha, o salário que eu recebia, olhava e dizia, esse menino vai tentar a vida como ministro, não vai dar certo não. Eu lembro de uma vez que eu preguei na nossa igreja lá em Juiz de Fora, meu pai era o pastor presidente da igreja, e eu terminei de pregar, e aí a gente entrou no carro, e meu pai perguntou, e aí, como é que você achou do culto? Acho que foi bom. Tinha dado tudo de mim, meu irmão, tinha pregado com a maior ousadia da minha vida, com toda intrepidez, tudo que eu sabia. Aí eu, por quê? O que é que o senhor achou? Ele disse, foi uma... Não vou usar a expressão que ele usou não, mas ele disse, foi muito ruim. Esse rapaz, fazia tempo que eu não vi uma pregação tão ruim quanto essa. Já imaginou? Seu pai e sua mãe sempre disse que você era bonito, né? Meu pai e minha mãe nunca teve essa conversa não, meu irmão. Dizia sempre a verdade mesmo. Eu comecei a ganhar peso, minha mãe dizia, você está ficando gordo. Então, se sua mãe, cuidado, sua mãe às vezes ilude você.
quiser passar uns dias com meus pais lá, você vai deixar de ser iludido se você não é isso tudo que sua mãe falou. Tô brincando. O PC, a José, conhece meu pai, sabe como é que ele é. O bicho é bruto, meu amigo. E só daquele dia eu tinha duas opções na vida, irmãos. Ou eu desistia do negócio, ou eu acreditava que Deus tinha me chamado para isso. E eu disse, mas eu preciso me sustentar naquilo que Deus falou comigo. A irmã vai ter uma crise, arruma um copo d'água para ela, que daqui a pouco ela vai ter um filho. Então, assim, Deus tinha tratado. Quem tinha falado comigo não foi meu pai que eu ia ser um pregador. Quem tinha falado comigo era Deus. Sabe, Deus falou comigo de uma forma muito interessante. Eu tinha 14 anos de idade, eu estava sentado na formatura na verdade, na época ainda era sem treinamento bíblico, o Verbo da Vida, do meu pai, que ele fez. O pessoal dinossauro da fé, tem pessoas aqui que eu posso falar. Vou falar nada não, para não entregar nada. Mas meu pai é dos dinossauros do antigo, fez ainda, não existia, não era nem rema no Brasil ainda, era sem treinamento bíblico, o Verbo da Vida. E eu fui para a formatura, e eu estava na formatura, eu era um menino, adolescente lá, vendo a formatura, e aí o povo tudo entrando. E aí começou a entrar uns homens de preto, uns homens e mulher vestidos com uma beca preta. Se você já viu a formatura do rema, ou já fez o rema, você sabe o que eu estou falando. E entrou uns homens e uma mulher com a beca preta, e aí quando eles estavam lá em cima, lá, sentado na mesa, Deus falou comigo, um dia você vai estar dentro de uma beca preta dessa. Eu lá sabia nem o que era aquela beca preta, meu filho. Eu pensei que era o povo que era juiz, o Batman, alguma coisa desse tipo. Só tinha visto gente de preto desse jeito. Então eu fiquei olhando para aquilo e no meu coração não ficou nenhuma verdade. Eu peguei aquilo, eu não sabia o que era, mas Deus já estava começando a semear. E aí eu fui para um evento que existia, acampamento de jovens, Verbo da Vida, do estado de Pernambuco. E aí eu fui para esse evento, foi com um profeta chamado Manuel Dias. E aí o Maneco, ministrando naquele evento, ele chegou, virou para mim e disse, você vai para as nações, você vai se tornar um pregador ainda internacional, e você vai ser professor do rema. Aí eu só queria saber de zoar na vida. Perturbava na igreja, meu filho, dava um trabalho, meu irmão. Olha, mas tinha um grupo lá que uns virou pastor, outros se desviou, porque ou virava pastor ou se desviava, do jeito que a gente era ruim. Tinha que dar para as duas coisas, ou ia se converter de verdade, ou então não ia dar para nada. E aí a gente lá fazendo aquilo, e aí Deus falou isso no meu coração. E aí eu já tinha começado, e guardei aquilo no coração também, e seguiu a vida. E aí começou a se vir aquele desejo, eu vi o povo pregando na igreja, eu achava bonito os caras pregando na igreja, eu dizia, cara, que massa. Ia para o culto dos jovens, via os caras pregando, fazendo um negócio diferente. Aí tinha um profeta chamado Herênio Ramiro, ele ia lá na igreja e o pau torava, meu irmão, o povo caía, era bufete para um lado, era mãozada nos outros, e o povo jogava água na galera, derramava óleo na cabeça, eu via aquilo, eu achava o máximo. Eu dizia, eu quero fazer um negócio desse aí, a primeira vez que eu for pregar, meu filho, eu vou pegar um copo d'água, vou tampar em todo mundo assim, pá. Eu pensava aquilo, até que um dia o meu pastor ligou para mim e falou assim, Tarcísio, tenho uma missão para te dar. Eu pensei, vou pregar. A gente fazia parte de uma igreja lá em Olinda que entupia o banheiro, meu amigo. Um encrenca, e eu fui desentupir o banheiro, eu e outra pessoa que hoje é pastor chamado Marcílio. E aí tinha um terreno lá na igreja, lá que era o estacionamento, capinava o terreno. Meu começo ministerial foi banheiro, terreno, som da igreja. E eu comecei com aquilo, até que um dia veio a primeira oportunidade para pregar. E aí eu desisti daquilo, porque eu disse que esse negócio não ia dar para mim. Até que eu fiz o rema, e as coisas começaram a se destravar. Eu estou contando essa história, você vai entender onde é que eu vou chegar com isso, você vai ver onde é que você se encaixa nesse negócio. E aí eu comecei a crer naquilo, eu disse, rapaz, esse negócio é para mim mesmo, eu vou começar a pregar, e eu vou começar a pregar. E aí eu lembrei que eu tinha recebido a palavra, porque eu ia ser professor do rema, então eu pensei na minha cabeça, eu me formo no rema, eu e o PC, nós fizemos o rema junto, na mesma turma, em Uberlândia, na turma pioneira do rema de lá. Eu pensei, eu disse, rapaz, vou sair do rema, já vou sair professor, né, bicho? Já vou sair daqui virado aqui. Fui para Campina Grande, a convite do pastor Bud, ia morar lá, aconteceu, deu umas coisas que... Houve umas direções de Deus diferentes para a minha família, e aí nós fomos parar em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu comecei a pregar na igreja, mas lá não existia rema. No primeiro ano que surgiu o rema, eu estava de disciplina. Era ruim, meu irmão. Não tinha pecado não, era só confusão mesmo que arrumava.
Tinha passado o ano de 2014, podia ter começado já a fazer negócio, começar na primeira turma, mas o meu supervisor, o apóstolo Marcelo Carvalho, tinha me deixado de disciplina. Mas aí no meio do ano de 2014, fui indicado para o licenciamento, fui licenciado no final de 2015, eu comecei a ensinar. Primeiro ano eu ensinar, agora eu vi aqueles caras viajando para tudo que era lugar, viajando o Brasil inteiro, eu disse, vou começar agora, ministério turístico, né? Vou viajar, vou conhecer o mundo todo. Primeiro ano, dei uma aula. Aonde? Em Juiz de Fora, não saí de casa. Rapaz, Carrombé deve estar com raiva de mim. Eu disse, deve ter feito alguma coisa errada. E aí eu comecei a orar ao Senhor, Deus tratou coisas no meu coração, onde eu me corrigi, precisou ser corrigido. E aí vieram os anos seguintes. Meu amigo, eu não sabia o que era a minha casa. Eu estava contando para a Josélia, eu saí, o Rema são 12 matérias por ano, eu dava 11. Eu saía no começo do ano para dar a primeira matéria, eu era solteiro, não era casado, tudo, não tinha um passarinho para dar de comer. Eu saía, primeira cidade, segunda cidade, depois ia acabando uma matéria, eu ia uma atrás da outra. Dava as férias, voltava para casa, mas chegava em casa, tinha um evento para fazer em outra cidade, ia fazer um evento em outra cidade. Aí voltava, trocava de mala, botava tudo, arrumava tudo, ia para outra cidade, voltava para as férias, para a formatura do Rema. Até que começou-se a surgir as primeiras chances onde Deus tinha tratado no meu coração que eu iria para as nações. E fui para a primeira nação, fui para ministrar na igreja do Paraguai. E aí teve que foi uma experiência interessante, que foi a última que eu tive, de outro país. Eu estava dando aula no Rema, no Rio de Janeiro. E aí minha esposa me ligou e falou comigo assim, Tarcísio, eu tive um sonho com você. Eu disse, amém. Eu disse, ainda tomara que seja um sonho bom, porque mulher às vezes sonha com a gente fazendo alguma coisa errada e briga com a gente por causa do sonho, né? Ela sonhou, a gente não fez nada, ela sonhou, a gente acorda com tapa no peito. Pá! O que foi que aconteceu? Eu disse, eu sonhei que vou... Tu sonhou, mulher, eu estou dormindo aqui. Você nunca passou por isso não, né? Mas, então... E aí ela sonhou, disse, tu sonhou o quê? Ela disse, eu sonhei que você estava dando aula. Eu disse, rapaz, isso aí é coisa comum de sonhar. Ela disse, mas estava dando aula lá no Japão. Eu disse, rapaz, no Japão, do outro lado do mundo, eu nunca tive vontade nenhuma, nunca tive nenhuma curiosidade. Ela disse, eu disse, tá bom, não dei muito crédito, né? E aí, dias depois, eu fui lá ministrar numa igreja no Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio, e dei de cara lá com um missionário nosso ministério, Hernandes, pastor Hernandes, que é missionário lá no Chile, ele estava nesse mesmo período lá na igreja. E aí ele virou para mim, abriu a carteira, tirou uma nota, 1.000 pesos chilenos, acho que é uma coisa assim. Ele virou, me entregou e falou assim, disse, olha, se você for pegar essa nota e quiser trocar ela por real, você vai sair com pouca coisa, não dá muito dinheiro não, dá quase nada. Mas na verdade essa nota, eu estou te ofertando, não é o valor, é uma representatividade. Disse por quê? Ela disse, porque Deus está abrindo as portas das nações para você a partir de hoje. Aí eu, tá bom, né? Agora vou ter que dar o crédito à mulher lá, porque ela teve a profecia primeiro, né? Liguei para ela e disse, amor, aconteceu isso. E ela disse, agora você acredita? Disse, me desculpa aí. Uma semana depois eu recebo a ligação do Ministério Carrombé dizendo assim, Tarcísio, seu passaporte está em dias? Eu disse, tá. Ele disse, você tem um visto americano? Sim. Ele disse, agora você precisa então tirar só o visto japonês, porque você está indo para o Japão. Para dar aula. Eu disse, tá, né? Fazer o quê? Tinha que estar pronto, que a mulher já tinha falado. E aí eu fui, irmãos. E nesses últimos tempos, Deus começou a tratar coisas no meu coração. Eu ministrei isso lá na minha igreja, lá recentemente. Deus começou a falar coisas para mim sobre as nações se abrindo de forma diferente. Por que eu cheguei para você e quero falar sobre isso? Onde que eu quero chegar com você com essa história? Sabe, a nossa vida em Deus, ela pode ser formada de duas coisas, de duas formas. Uma no susto, é igual uma gravidez. Ela pode ser uma gravidez planejada, o casal se organizar, fazer tudo direitinho, chegar no período lá, a mulher decidir parar de tomar a medicação, ou a forma como é que eles usam, a forma preventiva que eles usam, e aí eles buscarem fazer tudo organizado, chegaram. Ou então pode ser daquele que a mulher descobre, né? A menstruação parou de vir, de repente ela, estou grávida, faz o exame lá e descobre que está grávida. Pode ser dessas duas formas. Ou pode ser uma gravidez planejada. A nossa vida em Deus,
ela pode ser das duas formas, irmãos. Ela pode ser no susto, ou ela pode ser planejada. No susto é complicado, porque muitas vezes você é pego de surpresa, e muitas vezes o susto não acontece. Agora o planejamento acontece. Como que você planeja a sua vida em Deus? Irmãos, existe um ambiente que você pode criar, que eu costumo dizer que é um ambiente profético. Sabe que sua casa, seu quarto, o seu carro, o ambiente que você frequenta, ele pode deixar de ser apenas a sua casa e se tornar um ambiente profético lá dentro, onde você gera naquele ambiente coisas que você deseja viver. Sabe, irmãos, eu gosto de dizer isso e eu quero falar isso aqui para você. Existe uma vida melhor para nós vivermos do que a que estamos vivendo hoje. E ela não está baseada no quanto você tem na sua carteira e na sua conta bancária, mas ela está baseada e depende do tanto que você fala da palavra na sua vida. O quanto você abre a boca e cria um ambiente espiritual dentro da sua casa. Sabe, dentro da sua casa pode existir um cenário caótico, onde você pode ter saído de lá hoje e ter deixado um cenário não muito agradável. Seja num relacionamento, seja um filho que está perdido, seja as suas necessidades que não estão bem supridas, seja você abrir a sua despensa e está vazia, seja você abrir a sua geladeira e está faltando algo. Você pode ter saído da sua casa e ter deixado esse ambiente, mas você pode voltar para a sua casa e começar a gerar um ambiente profético, onde você começa a providenciar no reino espiritual essas coisas. Sabe, o Brasil, quando ele foi colonizado por Portugal, os suprimentos que os que vieram, que os colonizadores tinham, eles não tiravam de dentro do Brasil. O que eles tiravam do Brasil, eles mandavam para Portugal. Mas os suprimentos que eles tinham necessidade vinham de Portugal. Eles enviavam cartas informativas dos suprimentos que eles precisavam. Essas cartas chegavam até Portugal e voltavam em outras embarcações as respostas dos suprimentos. Sabe, você pode criar um ambiente de fé na sua vida, onde a fé é esse braço estendido, é essa informação que chega até os céus e atrai coisas para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai no mercado, vou dar um exemplo aqui dos homens, é bem interessante. Você que é homem, quando a mulher manda uma lista para você, não sei se você acontece isso, mas às vezes eu estou no trabalho, chega uma mensagem no meu celular lá, precisa ir no mercado. Aí ok, aí já chega a segunda, a lista. Quem aqui, só os homens, seja sincero, não me deixe sozinho nessa não, pelo amor de Deus. Quem aqui são os homens que já foi com a lista que a mulher mandou e esqueceu alguma coisa? Obrigado. Duvido, levanta, eu já ia dizer, levanta a mão, porque... pelo amor de Deus. Irmãos, direto acontece isso. Rapaz, e o pior, que esquece o que coloca lá em negrito. Vem tarja preta com a faixa vermelha embaixo. E é justamente o que você esquece. Porque era o mais urgente. E é justamente o que tinha acabado de tudo. E o homem esquece aquilo lá. É normal, irmãs. Não fique com raiva do seu marido. Ele não é o único. Porque tem mulher que fica com raiva disso. Mas não é possível. Eu dei vontade de dizer assim: tu acha que eu sou o único? Se tu arrumar outro diferente de mim, tu vai desfrutar disso também. Então, já que está comigo, abraça e pronto. Está na chuva, se molha. E aí, irmãos, eu vivi aquela experiência. E quando você vai no mercado, você está com a lista lá, você tem toda a listagem lá, na sua mão lá, tudo que você tem que comprar. Você não chega lá e passa aquela lista num código na entrada do supermercado e você vai andando com o carrinho, empurrando aquele carrinho nos corredores e as coisas vão caindo dentro do carrinho. É assim que acontece? Você pode ir no mercado e comprar um arroz, mas você pode ir no mercado e voltar sem um arroz. Significa que não tinha arroz lá? Não, irmão, significa que você não estendeu a mão e pegou aquilo. Sabe, cura está disponível para a nossa vida, prosperidade está disponível para a nossa vida, mas se você não está vivendo, não é porque ela não está disponível, ela está na prateleira. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, ou seja, as prateleiras estão disponíveis. Mas eu já me perguntei por inúmeras vezes, perguntando, disse, rapaz, a Bíblia diz que o Senhor me abençoou nas regiões celestes. Quem mora aqui nas regiões celestes? Eu moro em Juiz de Fora.
A minha casa está lá no bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. Mas eu fico me pensando, eu digo, não era mais fácil ele ter me abençoado aqui? Ia ter menos trabalho, não era não? Imagina, era mais fácil Deus criar no botão, a gente apertava e as coisas desciam assim, puf, puf, um carro novo, puf, uma casa nova. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, uma hora isso ia perder a graça. Não sei você, mas por exemplo, a vida que eu tenho hoje eu tenho uma vida muito bem estruturada com minha família. Mas tudo foi conquistado. Trabalho, ralando, suor, acordando cedo, dormindo tarde. Hoje eu olho para tudo que nós temos e tudo que queremos adquirir, vamos lá na frente fazer a mesma coisa. Hoje você olha para o que você tem e você tem prazer em desfrutar daquilo, porque você sabe o quanto que aquilo custou para você. O quanto de empenho e investimento teve seu naquilo. Sabe, é diferente você conquistar do que você só herdar algo de um pai. Seu pai era rico e sobrou para você, caiu no seu colo. Mas aquele que tem algo, porque ele conquistou, seja qualquer coisa que for, irmãos, não precisa ser um carro de luxo, pode ser um sapato novo. Uma bolsa nova que você, mulher, comprou, você sabe, às vezes você vai lá, se programa, guarda o seu dinheiro, junta, quando você compra, você sabe o prazer que tem no sacrifício que você empenhou e agora você pode ter aquilo. Você toma conta até diferente. Quem compra algo, o que você comprou dura mais do que aquilo que você ganha. Pode prestar atenção na sua vida se não é assim. Aquilo que você comprou, você valoriza mais do que algo que você ganhou. Porque você sabe, rapaz, eu sei o quanto, eu ralei para poder ter aquilo. No reino espiritual é a mesma coisa, irmãos. Se a gente ficasse só apertando um botão e Deus mandando as coisas lá do céu, uma hora isso ia perder a graça. Agora, uma vida onde você cumpre princípios de coisas que Deus estabeleceu na sua vida, uma vida onde você constrói algo pela declaração da palavra, uma vida onde você não vê as coisas às vezes mudar de repente. Sabe por quê? Eu gosto de viver milagres instantâneos também, onde eu oro, declaro aquilo, puf, instantaneamente acontece. Mas também eu gosto, irmãos, quando eu tenho que construir e pavimentar um ambiente de fé, onde eu tenho que construir a estrada primeiro pela palavra, antes de eu decidir trilhar por ela. Sabe quando Jesus Cristo vai falar lá em Mateus, eu gosto dessa passagem, quando Pedro andou sobre as águas. A Bíblia fala, irmãos, de que os discípulos são despedidos por Jesus, Jesus sobe para orar, e a Bíblia diz que quando Jesus desce do monte e vai ter com os discípulos, ele olha e o barco já está distante vários estádios. Por quê? Ele diz porque os ventos eram fortes e as ondas eram contrárias. O mar já estava revolto, irmãos. E a Bíblia diz que simplesmente, sem nem muita dificuldade, Jesus decide ter com os discípulos e vai andando por sobre as águas. Agora olha que coisa interessante, quando Jesus vai andando por sobre as águas, antes de se aproximar, a Bíblia diz que os discípulos veem alguém se aproximando, se assustam. Pensa aqui comigo, imagina você de noite lá, uma tempestade rolando no mar, e de repente você vê alguém andando, irmãos, em cima d'água. O que é que você faz? Pular na água você não está, porque o que está te assustando está dentro d'água, você não tem para onde correr. Eles começam a gritar pensando que é um fantasma. Vou te falar uma coisa, seja bem sincero. Quando você olha para alguém que você conhece e tem relacionamento, por exemplo, o marido, a esposa, ele olha a mulher lá no centro da cidade, você está aqui no centro de Londrina, sua mulher está na mesma rua que você, mas está lá a 200, 300 metros de você, você olha ela de costa, pela forma de andar e pela forma como está o cabelo, você sabe que é sua esposa, você sabe que é seu marido. É assim ou não é? Pela silhueta do corpo, você já está acostumado, você já sabe como é que é. Você sabe reconhecer. Irmãos, o negócio estava tão complicado naquele momento e não estava perto. Porque eles conviviam com Jesus já havia anos e eles não conseguiram reconhecer que era Cristo, acharam que era um fantasma. Aí Jesus diz, olha, não se atemorize, sou eu, o Senhor. E o que é que Pedro diz? Aí Pedro diz, Senhor, se for você mesmo, manda eu ir ter contigo. O que é que Jesus responde, irmãos? A pergunta é, quem estava dentro do barco, junto com Pedro, escutou Pedro falar o que falou? Escutou Jesus Cristo responder o que respondeu? Mas quem foi que desceu do barco?
Só desceu Pedro, irmãos. Por muito tempo, não sei você aqui, mas eu quando era mais novo, eu gostava daquela brincadeira, brincar de Pedro. Quem aqui já sabe o que é brincar de Pedro? Você vem numa piscina, vem correndo virado na velocidade do giraia, igual o Usain Bolt, com tudo aí, tenta correr por cima das águas. Alguém já tentou isso aqui? Aí você dá 2, 3 passos, na verdade você bufa, afunda. Ninguém nunca tentou? Vocês não tiveram infância não, filho? Eu tentava isso direto, meu irmão. E eu percebi que andar por sobre as águas é impossível. Quando eu comecei a olhar as escrituras dentro desse cenário, eu percebi que Pedro, de fato, não andou por sobre as águas. Você está dizendo, mas Tarcísio, a Bíblia diz que ele andou. Não, a Bíblia não diz que ele andou. Quando Jesus Cristo disse para ele, vem, a própria palavra do Senhor diz que quando nossa vida está firmada sobre a palavra, os nossos pés, a nossa casa está firmada sobre o quê? Sobre a... Quando Jesus Cristo disse vem, e Pedro decidiu colocar o pé para fora daquele barco, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre o que tinha saído da boca de Cristo. Então, quando ele decide colocar os pés, aquela superfície, por mais líquida que ela fosse, os pés deles estavam plantados sobre a palavra. O ambiente que ele estava pisando era sólido, era firme, tinha-se como andar. Agora a questão é, o mar já estava forte, o vento já estava soprando, irmãos, quando ele, antes de sair do barco, isso já era real. Mas a Bíblia diz que andando ele nesse momento, ele passou a reparar na força do vento e nas ondas que eram contrárias, e aí ele começou a afundar. Sabe que muitas vezes é assim que acontece, a gente recebe uma palavra, a gente vem para um culto, a gente é inspirado pela unção do Senhor, a gente é impulsionado pela palavra, a termos passos de ousadia, a darmos passos de fé na nossa vida, e a gente sai daqui, meu irmão, abastecido. Se o diabo, eu costumo dizer que depois de um crente, depois de um culto, se o diabo aparecer na frente do crente, ele morre de bufete. Porque ele está lá todo abastecido, foi carregado pela unção, a não ser que ele venha num carrego de verdade. O caba já vem carregado de algumas coisas contrárias e não quer prestar atenção na palavra, ele sai o mesmo carrego que ele veio. Mas se a pessoa vem, irmãos, com vontade de cultuar, decidido, o pastor João Roberto, ele dizia assim, se você veio para o culto, agora que você já veio, agora recebe o que você veio buscar. Eu escutava, meu irmão, o pastor dizer assim, eu ia para o culto e o pastor dizia assim, olha, deixa os problemas lá fora, agora preste atenção na palavra. Eu ficava pensando, digo, rapaz, eu vou deixar o problema lá fora. Esse bicho vai pegar um Uber e vai embora para algum lugar? Não, eu vou deixar ele lá fora, na hora que eu sair ele vai estar lá do mesmo jeito. É ou não é? Só que ele vai estar lá, irmãos, mas você sai com a solução para resolver ele. Não é que ele vai desaparecer e sumir porque você ouviu no culto. Aí o pastor botou a mão em você, o problema, buf, desaparece. Não, mas você sai com a solução para poder resolver. Não adianta, você não vai chegar na lotérica. Imagina você chega na lotérica lá com o boleto para pagar e diz, olha, eu orei por você o culto todinho ontem, viu? A menina do caixa vai ficar te olhando, sim, obrigado, coisa boa. Ela disse, pronto então, vim pagar o boleto. Ela disse, tá, eu disse, mas eu não orei por você. Tem que ter o dinheiro, meu irmão. Então eu ficava nessa expectativa. Mas aí, irmãos, quando a gente passa a reparar, a gente sai ousado, a gente sai intrépido, o pastor prega, a gente diz, rapaz, isso é verdade, eu recebo, eu tomo isso, mas a gente sai igual Pedro, sai do barco com vontade, diz, agora eu vou fazer o negócio acontecer, mas as pressões continuam lá fora. Amanhã você tem que trabalhar, você vai chegar lá, você vai encontrar, se você é empresário, você vai encontrar aqueles problemas que precisam ser solucionados na empresa. Se você é empregado, você vai encontrar aquele parceiro ou aquele patrão chato, vai estar lá do mesmo jeito. Mas só que se você se basear naquilo que você ouviu, que você recebeu, você olha para essas coisas de forma diferente, você não olha para elas como elas te afetando, você olha para elas como você é a resposta ou a solução para fazer elas serem resolvidas. Sabe, eu e você, como crente cheio do Espírito Santo, sabe que crente cheio do Espírito Santo tem cara de solucionador de problemas? Sabe que crente cheio do Espírito Santo tem cara de rico? E eu te provo isso na Bíblia. Crente cheio do Espírito Santo tem cara de rico, irmãos.
Porque o crente vazio do Espírito, o crente sem estar cheio da palavra, ele anda olhando para o chão. Não sei se você está numa situação como essa, mas a pessoa que está no fundo do poço, se ela olhar para baixo, só encontra buraco. Mas ela tem que levantar a cabeça, porque é de cima que tem a saída dela. Sabe, às vezes a gente está numa situação. Quer ver a prova de que crente cheio de Espírito Santo tem cara de rico? Pode não ter R$1 no bolso, mas tem cara de que tem. Eu não falei que ele é rico, mas tem cara que é. Sabe que cara de rico não está relacionado à roupa que você veste? Mas está relacionado à forma como você se posiciona nos locais? Se você chega no local, olha, quer ver um crente vazio do Espírito? Toda vez que ele chega num local, ele fica se escanteando, ele fica pelo canto. Das duas, ou ele é vazio do Espírito, ou ele está fazendo rebelião na igreja. É verdade, meu irmão. Fica pelos cantos ali. É sempre conversa de canto. Tudo ali baixinho. Se for um menino ou uma menina, se for solteiro, ele está dando em cima dela. Mas fica ali pelo canto, cabisbaixo. Meu irmão, é cara de derrota. Crente com cara de fracasso. Vou te dar um exemplo de quem não tinha R$1 no bolso, mas tinha cara de rico. Vou te dar um exemplo natural para mostrar essa verdade espiritual. Você vai... Eu andei pouco aqui em Londrina, ainda vou conhecer ainda, que o pastor falou que a gente vai dar uma volta para conhecer alguns lugares, mas lá em Juiz de Fora, por exemplo, tem muito morador de rua. Aí tem muitas aquelas pessoas que ficam pedindo no sinal. Para um carro simples, popular e um carro de luxo, vê onde é que ele vai pedir primeiro. Ele pode não ganhar nada no carro de luxo, mas ele imagina que o cara lá não anda com nota de R$2 e moeda no carro. É assim ou não é? Ele vai primeiro no carro de luxo, irmãos. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo no templo para orar, e aquele aleijado que estava sentado na porta, olha para eles. Irmãos, eles não eram o único passando. Era a hora comum dos judeus estarem indo para o templo orar, tinha muita gente passando naquele lugar. Mas por que ele olha para Pedro e João? Irmão, se você reparar bem, eles tinham acabado de ser batizados no Espírito Santo. Isso acontece, essa cena se dá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 2, eles tinham acabado de ser batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 3, Pedro faz a primeira pregação, se converte 3.000 pessoas. Depois eles vão para o templo orar. Quando ele chega no templo, quando ele se depara, tem um aleijado. O aleijado pede dinheiro para ele. Qual é a resposta de Pedro? Quando o aleijado pede dinheiro para ele, quem aqui sabe a resposta de Pedro? Ele não fala, eu não tenho nem prata nem ouro. Ele não começa assim. Ele começa dizendo, ei, olha para mim. Sabe que um crente cheio de Espírito Santo não manda as pessoas olharem para Deus, manda as pessoas olharem para Ele? Tarcísio, isso é soberba? Não, isso é Bíblia. Porque Paulo manda as pessoas imitarem Ele. Paulo diz, olha, eu sou tão cheio do Espírito, que vocês precisam ser meus imitadores, porque eu sei a quem eu estou imitando. Um crente que tem consciência da vida que ele está vivendo. Sabe, lá no Nordeste a gente costuma dizer que o crente, a pessoa que fala isso é quando ela tem moral. Costa quente. Ou seja, vamos lá, a pessoa que tem, por exemplo, a pessoa que anda em integridade, ele tem moral para corrigir alguém que não está andando em integridade. Não é verdade? Então Pedro era cheio do Espírito Santo, ele tinha consciência, ele dizia, olha, ele olha para já dizer e olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo, irmãos, não conhece Deus como nós conhecemos. Não adianta uma pessoa chegar com um problema e você mandar ela procurar Deus, ela não procura Deus, ela não sabe onde encontrar Deus. Você não encontra Deus numa oração ou lendo a Bíblia, você encontra Deus ele sendo apresentado. Porque o próprio Abraão, irmãos, quando ele vai conhecer Deus, a Bíblia diz que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, leva pão e vinho, e Melquisedeque apresenta a Deus a Abraão. E Abraão, agradecido por aquilo e grato, Abraão vai e entrega o dízimo a Melquisedeque. E a nossa função como cristãos hoje é apresentar Deus à humanidade, é levar Deus e apresentar Ele ao mundo. Mas, irmãos, você não vai conseguir apresentar um Deus bom com cara de derrota, com cara de fracasso. Sabe aquela vida onde todo mundo que pergunta para o crente diz, ei, como é que você está? Ele está sempre passando por luta. Eu nunca vi, irmão.
Porque nenhum lutador de boxe, de MMA, de UFC, o cara vive o dia inteiro em luta. Uma hora ele gasta o dinheiro que ele ganhou na luta, mas o crente fica só em luta. Diga, essa praga não tem vitória não? Nunca está bom, irmãos. Sempre está difícil, sempre está na moinha, sempre está na peleja. Eu digo, meu amigo, eu não sei quem que esse cabado tanto arruma problema para pelejar. Crente é uma espécie de ser humano, irmãos, que quando não tem problema, ele cria um problema só para entrar dentro. Se para não estar tendo confusão nenhuma aqui, eu vou criar uma só para dar tudo ruim. Tinha uma irmã, não vou falar o nome dela não, mas tinha uma irmã lá em Uberlândia que você dizia assim, rapaz, hoje eu estou cansado. Você tinha trabalhado o dia inteiro, você já estou cansado. O PC já está rindo, porque ele já sabe quem que é. Ela virava e dizia assim, cansado? Cansado estou eu que fiz isso, aquilo, isso. Ela plantou um pinheiro e desplantou ele no mesmo dia. Aí você ia dizer, rapaz, hoje eu estou com fome. Ela, com fome? Com fome estou eu, passei o dia inteiro, não comi nada. A sensação de que o fracasso era uma disputa de quem é que ia viver mais forte. O insucesso da vida, ninguém toma de mim. Tem crente que é desse jeito, irmãos. Mas sabe por que tem muito crente que gosta de viver essa vida de derrota? Porque essa vida, as pessoas bajulam. As pessoas ficam o tempo inteiro perguntando, e aí como é que você está? Nossa, tadinho de fulano, olha como é que a vida dele está, não sei o quê. Mas deixa eu te dizer, eu e você precisamos ter cara de solução de problema, e não de quem carrega um problema nas costas. Ah, Tarcísio, mas é porque você não sabe o que é que eu estou passando. E você sabe o que é que eu estou passando? Então pronto, a gente está no mesmo barco. É porque você não me conhece. Até ainda há pouco você também não me conhecia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pela forma que eu falo, que eu me comporto, você acha que eu sou milionário? Que meu casamento é perfeito? E que eu viajo para as Bahamas e Maldivas, para as Maldivas pelo menos uma vez por ano? Porque, irmãos, eu ando de cabeça erguida e não de nariz em pé. É uma coisa diferente da outra. Mas eu ando de cabeça erguida, com cara de vitória e de quem está levando a solução para o mundo. Porque, irmão, dentro de mim, Smith Wigglesworth dizia que se o Espírito não se mover, eu movo ele. Sabe o que é que Smith Wigglesworth dizia isso? Eu carrego a presença no ambiente onde eu for. A glória de Deus precisa penetrar aquele lugar. E onde existia escuridão, a luz que está dentro de mim precisa resplandecer para que aquelas trevas sejam dissipadas. Eu e você precisamos ter essa consciência. Eu e você carregamos uma luz que ninguém lá fora tem. Eu e você carregamos uma solução, uma paz que excede todo entendimento, que ninguém que está no mundo consegue carregar, irmãos. Eu e você precisamos estar convictos disso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se Deus fez promessas para você, coisas vão se levantar para tentar impedir. Eu vou encerrar essa ministração, já estou encerrando. E eu queria ler com você algo. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 15, verso 1 diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, de que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Para aqui rapidinho. A gente não vai ler a continuação, a gente vai ler daqui a pouco, não fecha, deixa aí aberto. Deus vira para Abraão e vai falar, nesse momento é a hora que Deus vai fazer uma promessa para Abraão sobre qual seria e como seria a descendência de Abraão. E olha o que é que Deus fala para ele, versículo 5, diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, vírgula, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Olha que coisa interessante, versículo 5. Deus olha para Abrão e diz assim: Abrão, olha para o céu
e conta as estrelas. Aí ele diz para Abrão: Abrão, se é que podes contar. Ele diz: assim como o quê? Como o que você conseguir contar, serão a tua descendência, ou será a tua posteridade. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que as estrelas aparecem no céu? Não, elas sempre estão lá. Só que ela só consegue ser vista à noite. Mas no céu a estrela está lá para sempre. Amém? Eu lembro minha viagem para o Japão, irmãos. Eu vi o sol nascer e se pôr 2 vezes dentro do mesmo voo. Nunca tinha visto isso. Eu vi o sol, eu digo: ó o sol. Daqui a pouco ele se pôs lá, daqui a pouco, ó o sol de novo. E aí, mas olha que coisa interessante. Deus falou para Abrão que se é que podes contar. Vamos ver por que Deus fala isso? Versículo 12, olha aí. Ele diz: ao pôr do sol. Versículo 10, primeiro, ele diz assim: ele tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente à outra, e não partiu as aves. Versículo 12, ele diz: e ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Peraí. Ao quê? Então, antes do pôr do sol, que hora é antes do pôr do sol? É dia ainda. Mas durante o dia, Deus mandou Abrão fazer o quê? Você a vida inteira ouviu isso pensando que ele olhou de noite, né, para o céu e disse, era meio mundo de estrela, não conseguiu contar. Quantas vezes você já ouviu isso? Seja sincero. Sabe o que Deus está falando aqui? Você olha para o céu de dia, as estrelas não estão lá. Na verdade, elas estão, você não consegue ver ainda. Mas elas continuam lá. O que Deus fala para Abrão é: Abrão, por mais que você não consiga ver elas naturalmente, se você acreditar que elas estão aí, assim vai ser a tua descendência, mesmo que você não esteja vendo agora, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar naturalmente, se é que podes contar, Abrão, porque você não está vendo ela, mas pela fé, se você conseguir contar ela, assim é a sua descendência. Ele olha e diz: eu não tenho ninguém. Abrão tinha acabado de dizer: ei, o meu sucessor é o meu servo Eliezer, eu não tenho nenhum filho. Aí Deus vira para Abrão: sai da tua tenda e olha para o céu. E conta as estrelas, se é que podes. Imagina você de manhã, Deus virar para você e diz: olha para o céu e conta as estrelas. Você vai conseguir contar quantas? Você consegue contar uma. Existe uma estrela no céu que você consegue ver. Mas ela é tão grande que é superior a todos os outros planetas juntos. Que estrela é essa? Deus fala para Abrão: se você conseguir visualizar o que eu estou vendo, Abrão, da onde eu estou, eu além de conseguir ver as outras estrelas, eu consigo ver o sol. Se você conseguir ver o que eu estou vendo, sabe, Deus fala para você hoje: se você conseguir ver o que não está sendo aparente para você, sabe, existem coisas que eu tenho hoje, que Deus falou comigo, e quando Deus falou, eu disse: não pode ser real. Mas Deus disse: se você conseguir se ver fazendo isso. Sabe, eu tenho um filho de 10 anos, o João Pedro, e eu falo que o João Pedro de 10 anos tem mais fé do que meio mundo de crente. O João Pedro, quando ele fez 9 anos, ele virou para mim e falou assim: quando eu fizer 18 anos, eu quero que você me dê uma habilitação, porque eu vou comprar uma Hilux SW4. Aí eu disse: com 18 anos? Ele disse: eu digo: glórias. Mas meu filho, toda vez que ele vê uma Hilux SW4, ele tem 5 minutos de insanidade e uma vida de fé. Porque ele vai lá no carro, ele fica disfarçado, com 10 anos, irmão, com certeza você não faz isso. Ele vai lá na BMW, ele olha assim, você vai para a minha garagem, você vai para a minha garagem, você vai para a minha garagem. Quando eu tiver 18 anos, eu vou ter um carro igual a você. Eu vou ter um carro igual. Aí ele sai. Um dia nós fomos fazer o test drive na BMW. Eu disse: Thais, eu vou comprar uma BMW. Ela disse: vai. Eu disse: então vamos embora para a BMW. Fomos para a BMW, na hora que a gente entrou dentro do carro, para fazer o test drive, o vendedor fechou a porta. Enquanto o vendedor estava dando a foto, ele disse: você vai para a minha garagem, você vai para a minha garagem, eu vou ter um carro desse na minha garagem, vou ter um carro desse na minha garagem. Quando ele entrou, opa. Pergunta: qual é o carro que eu tenho hoje?
Qual é? Não, não é não. Você pensou que era BMW, né? Não, não é não. Ainda não. Isso precisa ser verdade dentro de nós, irmãos. Você, mulher, eu quero te dar uma notícia. Sabe aquela bolsa que você passou a vida inteira? Você disse, nossa, eu queria tanto ter uma bolsa assim. Sabe, minha esposa hoje, meu irmão, ela não brinca não. Ela não atira para baixo não, eu tiro para cima. Pá, eu digo, vai onde você quer, meu filho. É só entra dentro, a gente vai. Esses dias, quando eu estava viajando, entre fora do país, filho, é Louis Vuitton, é Prada. Sabe quantas eu comprei? Nenhuma, mas declarei todas. Vá lá você, mulher. Irmãos, para encerrar, eu vou contar um testemunho para você. Eu ganhei um relógio que dá para comprar um apartamento, um carro. Sabe como foi que eu ganhei esse relógio? Deus falou, eu fui na joalheria em São Paulo, olhei o relógio, achei aquilo maravilhoso. Eu coloquei o relógio no braço, coloquei e disse, rapaz, vou ter você e você vai para o meu braço. Eu vou ter um seu. Fui dar aula numa cidade, no Rema. Quando eu cheguei lá, um irmão chegou para mim. Disse, rapaz, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e eu trouxe um negócio para mim, mas enquanto você dava aula, durante a matéria inteira, eu via um negócio no seu braço. Eu digo, que coisa boa. Quando eu vi a voz do Senhor teu Deus, não endurecer o coração. Aí disse, eu trouxe para você, meu filho, a caixa do bicho é de couro de jacaré. Quando eu abri assim, parecia aquela cena de desenho animado, aquelas luzes saindo assim, ó. E era exatamente o mesmo modelo do relógio. Aí quando eu cheguei, quando eu voltei para Juiz de Fora, que eu mostrei, um cara virou para mim e falou assim, o que você não vende? Eu disse, rapaz, o Deus que dá o carro, dá a gasolina. Se Deus deu um relógio, você acha que Ele não vai dar as outras coisas? A Bíblia diz que Ele não poupou o próprio filho, meu filho. Eu não vou ficar nessa miséria de pensar que Deus me dá algo. Não, isso é pelo amor de Deus, eu tenho que vender isso aqui agora. Não, irmãos, viva e desfrute de tudo que Deus colocar na sua vida. Como eu falei para você, a vida que a gente tem para viver não está baseada no que você tem no seu bolso ou o que você tem na sua conta bancária, mas o tanto da palavra que você tem dentro de você e o tanto que você abre a boca e deixa essas verdades serem apresentadas ou expressas por vocês. Amém? Eu vou deixar no domingo, eu quero que no domingo eu deixei específico. No domingo eu quero que você venha, que eu vou orar por todo mundo. Amém? Então se você veio hoje, venha no domingo e traga mais um. Tá, se vier todo mundo que está aqui e trouxer mais um, a gente tem mais cadeira aqui dentro, meu irmão, dá um jeito. O pastor mostrou, tem mais cadeira ali, a gente coloca aqui, se não tiver a gente senta no chão. Eu lembro lá em Juiz de Fora, quando a gente mudou de um prédio para o outro, sabe por que a gente mudou? Porque a gente pregava assim, ó, licença, pisava nos outros já, porque não cabia mais, o povo estava sentado. Eu tenho uma conferência de jovem lá, que tinha tanto jovem que o povo tomou o púlpito assim, ó. Não era aquelas cadeiras, aquelas igrejas que tem tribuna de honra não, mas estava gente sentada aqui com força. Porque não cabia mais. As meninas estavam começando a colocar as irmãs no colo. Os irmãos, a gente não deixou colocar as meninas no colo não, porque senão os caras iam ficar safados. Mas eu creio que aqui não vai ser diferente. Amém? E você venha domingo, que domingo a gente vai falar sobre algo extraordinário para a sua vida. Eu creio que você foi abençoado, amém? Queria só orar com você. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é viva, é eficaz, obrigado porque ela é verdade, Pai, para nossas vidas. Eu declaro essa palavra encontrando morada em nossos corações, frutificando em nossas vidas a 30, 60 e 100 por 1. Eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por essa igreja. Obrigado, Pai. Quero gerar no Espírito, Pai, o culto de sábado dos jovens. Quero gerar no Espírito o culto de domingo, algo glorioso e um ambiente profético sendo gerado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém, irmãos. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Domingo, com certeza, vai ter mais e muito mais do Senhor para a sua vida. Amém. Então, faça isso. Gere expectativa no seu coração. Amém. O que você tem declarado, né? O que você tem buscado no Senhor. Amém, irmãos? Eu acredito que você está diante de uma grande oportunidade para aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, amém. No sábado, né, teremos o culto para jovens, amém? Cadê os jovens? Oh, glória, que bom. O Tarcísio, ele vai estar aí também ministrando para os jovens, amém?
Então, você que é jovem, esteja aqui presente, convidem outros jovens. Se você tem um jovem na sua casa, traga esse jovem também, tá bom? Você pode vir como companhia para ele, não tem problema nesse dia, tá certo? Mas incendeie o coração dos jovens lá fora, lá que precisam ouvir essa palavra. Amém, irmãos? Se você está no nosso meio e gostaria de estender, né, na verdade, um convite, caso você não tenha recebido Jesus na sua vida, ou se você deseja alguma oração, né, tem algum motivo de oração para que a gente possa estar orando hoje também. Amém? Eu gostaria de estar estendendo esses dois convites para você que nos visita ou então deseja receber uma oração hoje. Amém? Tem alguém? Não? Todos cristãos? Amém. Todos sarados? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então é isso. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém. E eu volto a te dizer, gera mesmo expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor tem domingo para fazer. Amém? Glória a Deus. Então sejam abençoados na prática dessa palavra.